Meus irmãos, eu quero dar continuidade na nossa série nessa noite. E o microfone tá bom aí? Não tá muito alto para vocês? Tudo tranquilo? Então vou baixar um pouquinho aqui. O meu celular? Pode pegar aqui. Já sequestrou meu celular já. Amém, irmãos, eu quero dar continuidade à nossa série de ministrações. Hoje culto de ceia, culto maravilhoso. Todo culto é especial e maravilhoso, mas o culto de ceia, meus irmãos, é algo importantíssimo para a nossa vida cristã, porque é um culto que a gente celebra e relembra, né, da obra que Jesus fez por nós na cruz. Então é importantíssimo a gente fazer parte desse culto. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é a oração. E eu quero convidar você a abrir em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o verso 5. Mas antes de nós ler, meus irmãos, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. E falar um pouco dos nossos tempos, como eu sempre gosto de falar antes, a gente trazer uma aplicação para a nossa vida pessoal nos dias de hoje. E eu quero falar um pouco sobre os tempos que vivemos, meus irmãos. Vivemos em tempos de autonomia, de onde o mundo lá fora diz que se você ser uma pessoa autônoma, você ser uma pessoa, vamos dizer assim, que tem essa virtude suprema colocada pelo mundo, que você é independente, né? A gente, muitas vezes como pai de meninas principalmente, peca até nessa parte, né? Em vez de ensinar nossas filhas a falar assim, olha, você estude, trabalhe, você seja uma serva do Senhor e procure casar com um servo do Senhor. Então muitos pais, quem sabe assim, não, seja independente, não dependa de homem. Seja independente, não dependa de ninguém. E não dependa de ninguém inclui quem? Inclui Deus. E nós estamos crescendo uma geração que é independente. Mas não só independente nas coisas financeiras, cotidianas, mas independente de Deus. Porque isso acaba influenciando o nosso ser, que já é inclinado para o pecado. Então se inclina ainda mais a ser mais independente. E essa independência, meus irmãos, de Deus, ela traz caminhos ruins, caminhos dificultosos no futuro para nós. Porque em certo momento nós vamos se deparar com situações que nós não vamos conseguir resolver. Vamos se deparar com situações que as nossas mãos, a nossa força, o nosso dinheiro, o nosso carro, ou o que nós tiver não vai chegar lá. E é nessa hora nós vamos lembrar da dependência de Deus, de depender do Senhor. E a ideia, meus irmãos, aqui de depender de alguém, então, nos dias de hoje, meus irmãos, ou mesmo que seja de Deus, parece até ultrapassada. Imagina uma mulher, uma esposa, falar assim, eu dependo do meu marido, ou né, eu dependo da área financeira do meu marido também, porque ele me mantém como uma dona de casa. Isso não é pecado. Como não é pecado também uma esposa trabalhar. Que bom que os dois consigam trabalhar em harmonia, ganhar dinheiro e assim adquirir os seus bens. Mas se ela não puder e ela tiver que ficar em casa, cuidando dos filhos, sem problema algum. Não é pecado. E Deus ama isso também, porque vai ser uma mãe de família excelente. Agora, no entanto, então, meus irmãos, essa lógica para o mundo, essa lógica do mundo tem invadido a nossa vida espiritual. E não só a nossa vida cotidiana, como eu disse, e a nossa vida espiritual com Deus. Nós acabamos se tornando independentes nas decisões mais simples e nas mais complicadas da nossa vida. Quem sabe até pegamos um conselho com alguém de mais experiência, como nossas mães, nossos pais, mas esquecemos do melhor conselho que nós precisamos ouvir, que é o de Deus. E nessa negligência nossa, meus irmãos, e essa influência pelo mundo, nós acabamos negligenciando algo que é maravilhoso e que o Senhor deixou para nós, que é a oração. E isso tudo, meus irmãos, porque vivemos insubmissos a Deus. Porque estamos muito ocupados, o cristão moderno hoje ele está muito ocupado. Ele tem muito compromisso, muitos compromissos profissionais, prazos, são reuniões, viagens, filhos, responsabilidade doméstica. Isso tudo acaba ocupando o nosso espaço, que seja de poucos minutos com Deus, mas de separar um tempo de oração. E o tempo parece que escorre pelas nossas mãos como uma areia, que nós tentamos segurar e passa rápido, porque são muitas as coisas. Entre uma tarefa e outra, então Deus vai sendo empurrado para a margem da nossa vida. E não como algo principal na nossa vida, não como uma coluna principal. A oração deixa de ser prioridade e se torna algo eventual. Se precisar eu oro.
Se der tempo, hoje eu vou fazer uma oração. Se me derem uma oportunidade, eu vou orar. Ah, mas se não me chamar, é porque não era para me orar mesmo, né, Senhor? Não, não, ore. Ore em todo momento, ore em todo tempo. Então a oração deixa de ser algo prioritário, mas se torna algo eventual. E não por desprezo declarado, meus irmãos, mas por negligência disfarçada de falta de tempo. Mas a raiz do problema não é apenas o excesso de atividade, mas é o coração que aprendeu a viver sem depender de Deus. E essa é a maior tristeza, meus irmãos, para nós cristãos, aprender a viver sem depender de Deus. Aprender a viver sem dependência. Eu resolvo, eu faço. E basta um simples tempo de conversa com alguém que tem se afastado do campo da oração com Deus, do tempo de oração com Deus. Que aos poucos minutos de conversa, a pessoa vai falar, por que eu fiz isso? Por que eu tenho feito aquilo? Por que eu resolvi isso? Por que eu faço? E se precisar eu vou lá e faço mesmo? Porque eu resolvo. Não estou dizendo que é para você negligenciar, resolver problemas, mas eu estou falando que você precisa colocar na presença de Deus. Ter tempo com Deus, não resolver tudo na força do braço. A ausência então de uma vida de oração, meus irmãos, revela algo muito profundo. Não nos percebemos, meus irmãos, mais como necessitados. Vivemos como se dessemos conta de tudo. Como se a nossa decisão fosse suficiente. Como se a nossa força bastasse. E a vida de oração então desaparece porque a consciência da nossa fraqueza foi abafada. Falamos outro dia aqui na nossa escola do discípulo, falamos na oração até de quarta-feira, né, que muitas vezes na nossa oração aqui, quarta-feira, estava se prometendo que ia dar um vendaval, deu lá no oeste, ia dar aqui talvez também. E nós falávamos aqui em oração que quantos naquela noite não iam se levantar para orar? Mas não porque era habitual, porque toda madrugada se levantasse, mas porque se o vento batesse, meu irmão, há dia do crente ser crente. E dobrar o joelho na beirada da cama e falar, Jesus, não deixa arrancar as telhas. Protege aquele carro que o Senhor me deu que está lá fora. Senhor, protege minha família. Daí, na hora. Mas uma oração que não é mais uma oração cotidiana, de dependência de Deus, mas é uma oração de socorro. E claro que o nosso Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Mas, meus irmãos, a oração não é só para socorro. A oração precisa ser algo cotidiano na nossa vida. Precisa demonstrar a nossa dependência. O Pai Nosso, meus irmãos, é recitado, mas não é vivido. Continuamos dizendo, seja feita a tua vontade, mas tomamos a nossa decisão sem querer consultá-lo. Dizemos, dá-nos hoje o pão, mas confiamos apenas na nossa capacidade. Dizemos, livra-nos do mal, mas esquecemos que estamos numa guerra espiritual diária. O tempo todo há uma guerra espiritual. O tempo todo há uma pressão e há uma opressão, meus irmãos. E muitas vezes nós esquecemos dessa pressão e dessa guerra espiritual que há em torno de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos. E assim o inimigo vai levando e cativando a mente dos nossos filhos e afastando os nossos filhos do reino de Deus. Ontem tivemos um momento de conversa com os jovens aqui, meus irmãos, e foi maravilhoso, foi conversa. Os jovens abrindo seu coração, falando do que o inimigo tem feito, do que eles acham, do que eles pensam, meus irmãos. Eu queria que vocês estivessem aqui para ouvir. E nós temos parte dessa culpa, meus irmãos, porque nós muitas vezes esquecemos que nosso filho, nossos filhos e filhas precisam conhecer ao Senhor. E se nós que estamos ainda com um domínio, enquanto eles, como é que dizia minha mãe, enquanto estiver embaixo desse teto, quem manda sou eu, com o domínio dos nossos filhos, ainda estamos mandando, nós não ensinar eles, ainda que seja meio que empurradinho, mas vai lá. Ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós não empurrar eles não vêm, meus irmãos. Porque se nós não fomos conduzidos pelo Espírito Santo, e quem sabe alguém te convidar, alguém te dar uma empurradinha, o Espírito Santo usar alguém para te dar mais uma... Então não vem. A gente não vai. E essa é a tragédia silenciosa, então, meus irmãos, da igreja contemporânea. Pessoas salvas pela graça, mas vivendo, meus irmãos, no automático. Gente que canta
que tudo é para a glória de Deus, mas se move diariamente como se estivesse construindo algo para a sua própria glória. Homens e mulheres que foram chamados a viver em comunhão com o Pai, mas que se acostumaram a viver longe desse momento, desse lugar de secreto, que é a oração. Talvez porque nunca tenham provado a beleza de estar ali, ou talvez porque o barulho do mundo tem abafado a voz do Pai. E é curioso, meus irmãos, notar que Jesus, o Filho de Deus, encarnado, perfeitamente santo e sem pecado, ele orava e orava muito. Ele orava e nós vemos várias situações na qual Jesus está em oração. Vários momentos, várias passagens que falam que Jesus estava em oração. E separava tempo de oração. Ele acordava cedo, retirava-se em silêncio e orar. Buscava o Pai antes de tomar qualquer decisão. Antes de realizar milagres, antes de enfrentar a cruz, Jesus orou. Se Jesus, sendo Deus, meus irmãos, precisava orar, o que dizer de nós então? Será que nós precisamos orar? Será que é necessidade? Se o próprio Salvador dependia da comunhão com o Pai. Como temos ousado viver tantos dias então sem entrar no quarto e fechar a porta e conversar com Deus? A verdade é, meus irmãos, que estamos olhando, estamos espiritualmente anêmicos muitas vezes, carentes de identidade, famintos de direção, secos por dentro, mesmo quando nos ocupamos com 1000 coisas lá fora. Pessoas ocupadas com o cotidiano, com o dia a dia, mas com vazio profundo dentro. Que falta uma intimidade com o Pai. E tentamos suprir esse vazio com o quê? Com mais trabalho, com mais consumo, com mais entretenimento, com mais performance. E eu te desafio a fazer algo hoje quando você sair desse culto. Pegue e vá lá, abra o teu Facebook e o teu Instagram. Lá tem assim, tempo online. Pesquise quanto tempo você passou online essa semana, ou esse mês, ou esse dia de hoje, quem sabe, vai estar lá escrito quanto tempo você passou. E aí reflita quanto tempo você passou com Deus orando. Nesse último dia, nessa última semana, nesse último mês. Faça um comparativo. Meus irmãos, o entretenimento tem nos afastado da vida com Deus. E nós estamos caminhando no automático. Mas nada substitui, meus irmãos, a vida no secreto com o Senhor. A vida cristã não se sustenta sem oração. Sem oração, meus irmãos, a oração é o combustível, é o alimento que nos leva além. Porque a oração é onde a nossa alma respira. É ali que nos curvamos, reconhecemos a nossa fraqueza e rendemos à vontade de Deus. É na oração. Senão vamos ser relutantes com a vontade de Deus. Jesus então nos deu um modelo, não apenas de palavra, mas também de postura. Ao ensinar a oração do Pai Nosso, é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E Ele não nos ofereceu aqui um mantra repetitivo, mas um caminho de submissão, confiança e intimidade com Deus. É o exemplo da oração do Pai Nosso. Então esse sermão dessa noite, meus irmãos, é um chamado à contramão do que o mundo tem nos conduzido. É um chamado a interromper a correria, a descer do trono do controle e retomar um lugar de oração. Largar um pouquinho o controle e falar: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Qual é a coordenada, qual é a indicação que o Senhor tem para a minha vida? Aonde e o que eu preciso melhorar? O que eu preciso pôr e o que eu preciso tirar? Essa é uma convocação então à igreja, meus irmãos, nós como igreja, para um reencontro com a sua vitalidade espiritual. Para estar mais com o Senhor. Mas antes de avançarmos para o próximo ponto, meus irmãos, a pergunta que precisamos fazer é: como está a minha vida no secreto com o Senhor? Será que ainda me percebo como alguém que depende de Deus? Ou quem sabe você já está independente, tem caminhado independente, você não pergunta mais o que Deus quer. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que não, já está fazendo por impulso?
Ou será que eu estou vivendo como se pudesse conduzir a minha vida sozinho? Uma pergunta. O Pai está no secreto e lá é que Ele transforma o nosso coração. E por isso nós precisamos buscar o secreto, meus irmãos. É ali que renovamos as nossas forças. E antes de entrar no texto aqui, eu quero falar da ideia central e a pergunta central para nós nessa noite. Você tem vivido uma vida de oração que expressa a real dependência de Deus? Ou apenas mantido uma aparência espiritual? Eu vou repetir. Você tem vivido, é uma pergunta para se fazer pessoal para nós. Você tem vivido uma vida de oração que expressa a real dependência de Deus? Você tem dependido de Deus? A tua vida de oração expressa a dependência de Deus? Ou apenas você tem mantido uma aparência de espiritualidade? E o primeiro ponto que eu quero ver, meus irmãos, está lá em Mateus capítulo 6, o verso 5. A oração que nasce da intimidade. Vamos ler? Você que tem na tua Bíblia, acompanhe. Você que quiser acompanhar pelo celular, você pode acompanhar aqui também pela projeção. Diz assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, isso para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, verso 6, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E eu quero te convidar a orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te colocamos a tua presença mais uma vez, Pai. Na presença, Senhor Deus, e em frente à tua palavra. Te colocamos, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos corrigir, que o Senhor venha nos exortar, Pai, e corrigir o nosso caminho, Pai. Glórias a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de meditar na tua palavra e corrigir os nossos caminhos. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E assim se sentimos amados, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com boas aplicações, arrependido dos nossos erros, Pai, que todo o orgulho, toda a soberba caia por terra, toda a vanglória, Senhor Deus, caia por terra, Senhor Deus, e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Esse trecho, meus irmãos, ao qual nós lemos, ele foi inserido aqui, está inserido aqui, no centro ou no coração do Sermão do Monte, onde Jesus aqui confronta os religiosos aqui, a religiosidade, melhor assim dizendo, dos fariseus. Os fariseus, a gente está cansado e está acostumado a ouvir falar dos fariseus. Eram religiosos que eles falavam, faça isso, mas eles não faziam. Era aqueles que falavam assim, olha, vocês devem orar um dia inteiro, mas eles não oravam 5 minutos. Exemplo. Era aqueles que falavam, vocês não podem comer tal coisa, mas eles comiam. Ou seja, eles faziam um caminho, Jesus disse que eles faziam um caminho tão apertado para o povo, que o povo não conseguia entrar, e nem eles conseguiam entrar. Eles atavam fardos pesados aos ombros do povo, sendo que eles mesmos não carregavam esses fardos. Então Jesus agora, ao meio do Sermão do Monte, confronta essa religiosidade exterior dos fariseus, e propõe aqui um caminho de piedade verdadeira, centrado aqui num relacionamento com o Pai. Eles tinham uma aparência de religiosidade, mas não eram pessoas fielmente religiosas, firmes com o Senhor. Após ensinar então sobre o perigo da prática de praticar a justiça para serem vistos pelos homens, aqui em Mateus 6:1 fala, Jesus agora aborda especialmente o tema sobre oração, e criticando aqui tanto a ostentação dos hipócritas judeus, quanto a repetição mecânica dos gentios. Ou seja, ele pega as duas pontas, meus irmãos. Ele vai falar aqui dos pagãos, e vai falar aqui também dos religiosos. Em contraste aqui com essa distorção, ele oferece aos seus discípulos então um modelo de oração, que brota da intimidade com Deus, e que é marcada, meus irmãos, por reverência, por confiança. E uma oração que quase todos nós conhecemos, eu acho que todos aqui, sabe decora a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensina aqui é relacional, não é um ritual.
É um exercício de rendição, não de manipulação. É um exemplo de oração que Jesus dá, não é que eu vou falar e Deus vai mudar tudo. Mas é um exemplo de rendição, é um exemplo que você não está manipulando a Deus ou impondo algo a Deus. Trata-se então, meus irmãos, de um convite à comunhão com o Pai. Que ele fala que vê no secreto e recompensa com graça aqueles que se aproximam dele com seriedade e fé. Você tem se aproximado do Senhor? Você tem se aproximado do Senhor com dependência? Jesus aqui inicia, então, meus irmãos, esse ensino aqui sobre a oração com um chamado à intimidade. E ele diz que a verdadeira oração não nasce da necessidade de ser visto pelos outros, mas do desejo de estar com o Pai. É no secreto que se constrói uma vida de fé sólida com o Senhor. Porque é ali que o coração se curva, a alma se rende, e a nossa identidade de filho é renovada. É no momento de oração. A advertência de Jesus aqui então nos ensina, meus irmãos, que a oração não é uma vitrine espiritual. Não que você não devorar em público, não que você não devorar se alguém pedir uma oração em algum lugar, mas que isso não é algo que seja para exaltar e trazer uma vanglória para você. Se for necessário, ore. Mas o problema é que esse povo orava só em público. E no particular não tinha oração, não tinha entrega. Esse povo orava para os outros ver, mas eles não oravam sozinho. Eles não tinham vida de intimidade com o Pai. E quando a gente fala de quarto, meus irmãos, a gente sabe que é lugar de intimidade. É um lugar de entrega, é um lugar que só tu e o Senhor conhece. Não é de performance, mas é de encontro. É um lugar onde você está só tu e o Senhor. Onde ninguém está te vendo, mas o Senhor te vê. É um lugar que, quem sabe, você não fala muitas palavras. E quem sabe lá é o lugar que você gagueja. Quem sabe lá é o lugar que você chora. Quem sabe lá é o lugar que você fica sem palavras. Mas Ele está vendo. E é lá que Ele te quer. E é lá que as coisas mudam. É lá que Ele conforta o teu coração. É um diálogo, não é? Eu costumo dizer, não é um monólogo que a gente um fala e todo mundo ouve. Como eu estou falando agora aqui, eu prego e você só ouve. Não, é uma conversa, é um diálogo. Você fala, você conversa com o Senhor e ouve a voz dEle. Escuta, momentos de quietudes. Espere Ele falar. Espere Ele responder. É onde a vida espiritual se fortalece, onde a alma se fortalece, meus irmãos. É no quarto, no escondido, no silêncio. Aonde o Senhor só Ele mesmo vê. E a expressão aqui, meus irmãos, entre no seu quarto, é mais do que um local físico, é um chamado à exclusividade. É uma renúncia à distração. Eu vou falar o que aconteceu comigo já, e quem sabe já aconteceu contigo. Você já foi orar com o celular na mão? Já? Eu já, meus irmãos. Peguei, agora eu vou, antes de dormir, eu vou orar, levei o celular junto, dobrei meu joelho, e meu celular vibrou. E eu até abri. Um link. Era um vídeo. Que legal, engraçado esse vídeo. E aí, vai orar ou vai ficar vendo vídeo? E eu de joelho. Meus irmãos, se você se distrair, tu vai ficar 1 hora de joelho vendo vídeo e não vai orar. Essa é a realidade nossa dos dias de hoje. E aí, quem sabe, você vai ficar 10 minutos lá ajoelhado e vai perder teu tempo literalmente porque você não orou. Então é um lugar de entrega, é um lugar de solitude, é um lugar que você precisa se separar, se desligar um pouco das coisas desse mundo. É a entrega do teu tempo, é fechar a porta do mundo e abrir a porta para Deus. Abrir a porta do teu coração para Deus. E o cristão moderno, meus irmãos, perdeu esse lugar. Como eu falei, envolvido com telas. E se acontece comigo, que sou o pastor, acontece contigo. É cilada do inimigo. Então separe, vou orar. Larga o celular lá onde for, bota até no silencioso.
e vai orar. É um momento só tu e Deus. O inimigo vai te dar até uma desculpa. Leva teu celular para te ler a Bíblia. Não, tu tem Bíblia em casa, leva a tua Bíblia. Não leva o celular não. Porque alguém vai te ligar. Alguma coisa vai tocar e tirar a tua atenção daquilo que você foi para fazer. É o envolvimento com telas, é os compromissos, é a urgência. Então, muitas pessoas trocou o secreto, meus irmãos, pela superficialidade. Mas é impossível, meus irmãos, ter uma vida com Deus sem vida no secreto. Não tem como. Porque não existe discipulado maduro sem uma oração sincera. Não existe, meus irmãos, um discipulado maduro sem uma oração sincera. Sem você orar e falar sincera, vem de sincera. Sabe por quê, meus irmãos? Que antigamente eles vendiam vasos de barro. Daí vem a palavra sincero. E esses vasos vinham com algumas trincas às vezes. E para tapar essas trincas e aproveitar esse vaso era passado cera. E ele ficava belo, lindo, maravilhoso. Mas quando batia o calor, pegava um sol, a cera derretia, escorria e apareciam as trincas. Então ser sincero é sem cera. É mostrar as suas trincas. É mostrar as tuas falhas. É reconhecer que você é falho perante o Senhor. Aí é um discipulado que busca maturidade. Porque se você não mostrar as tuas falhas, vai parecer que você é lindo e perfeito. E essa oração não vai passar do teto. Tem que ser uma oração sincera. Se colocar perante o Senhor e falar: Senhor, eu sou tentado nisso. A minha dificuldade é essa. Me ajuda nisso. Me ajuda naquilo, Senhor. Tu conhece meu coração. Eu não estou aqui para te mentir. Nós podemos enganar todo mundo, mas não podemos enganar Deus, meus irmãos. O Senhor conhece você, me conhece melhor do que eu mesmo e melhor do que você mesmo se conhece. Ele te conhece. Ele te conhece muito bem. Então ore ao Senhor e rasga o teu coração. Então Jesus nos chama aqui uma vida diferente, uma vida escondida nele. Enquanto o mundo grita, exponha-se, ele diz: recolha-se. Venha para um lugar íntimo comigo. Enquanto a sociedade nos empurra para sermos relevantes, Jesus nos convida para sermos rendidos. E quem vive de aparência, meus irmãos, pode até impressionar por um tempo. Mas só quem vive no secreto, meus irmãos, permanece de pé na hora da tempestade. Só quem vive no secreto, meus irmãos, permanece de pé na hora da tempestade. A promessa de Jesus é clara. E o seu Pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. A oração feita no secreto, então, não é perca de tempo. É o tempo mais bem investido do teu dia. Esse tempo retirado para orar é o melhor tempo que você tem feito. É o melhor que você tem separado. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ore. Vai para algum lugar, vai trabalhar. Senhor, vai na frente. Prepara meu dia, Senhor. Usa minha vida. Guarda meus caminhos. Guarda minha família. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu dependo de Ti. Pare um pouco, escute. Separe 5, 10, 15 minutos, meus irmãos. Não vai fazer falta. 10, 15 minutos a gente perde no celular. Ou muito mais. Então o Senhor Jesus aqui nos chama essa atenção, dizendo que o teu Pai que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Deus recompensa, meus irmãos, com paz, com direção, com força e comunhão. Ele recompensa com transformação. E o maior prêmio da oração não é a resposta que recebemos, mas a presença que nós encontramos. O renovo que recebemos. Orar, então, é ser achado por Deus no lugar onde ninguém nos vê, aonde Ele está plenamente presente, que é naquele momento da oração, meus irmãos. A oração é um meio ordenado por onde nós recebemos a misericórdia de Deus. E é por isso, meus irmãos, que o inimigo tenta tanto nos afastar da oração. Ele quer que você faça tudo, sem oração. Ele quer que cante, Ele quer que pregue, Ele quer que você evangelize.
Ele quer que você faça tudo. Até leia a palavra e medite na palavra. Mas não ore. Que orar não é um bom negócio. Que orar, você vai colocar o teu coração rendido perante o Senhor. Orar vai colocar em prática aquilo que você leu na palavra. Orar vai colocar em prática aquilo que você ouviu num culto como hoje. Orar vai mudar as coisas, porque você vai se render ao Senhor. E sem oração, meus irmãos, você pode fazer tudo. O inimigo vai falar, pode fazer. Porque vai ser como os fariseus. Vai ser com cera, não sincera. Vai ser algo que não vai fluir, que não vai acontecer. Ele não se importa então se lemos sobre oração ou se ensinamos sobre ela. Contanto que não oremos de verdade, ele já está tranquilo, ele já está feliz. Porque ele sabe, o cristão que ora é um cristão que permanece. A igreja que ora é a igreja que é viva, é uma igreja que permanece. Mas a oração no secreto também nos revela, meus irmãos, quem somos diante de Deus. Porque ali não tem plateia, ali não tem elogios, ali é sem máscara. Somos confrontados então com a nossa verdadeira condição, de quem realmente somos. O orgulho é desmontado, o pecado é iluminado, e a carência de Deus é escancarada, é na oração. E isso não é para nossa humilhação, meus irmãos, mas para nossa cura. O Senhor não te chama para o quarto, para o lugar secreto, para te humilhar, para apontar e falar, ó, tá vendo essas falhas que você tem? Não, mas é para curar, é para restaurar as feridas. É na presença de Deus, meus irmãos, que tudo que é falso morre e tudo que é verdadeiro floresce. É ali na presença do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que a oração também é um exercício de confiança. Então, entrar no quarto é dizer, Pai, o Senhor me basta. A Tua graça me basta. É confiar que o Deus que vê, que é aquele Deus que vê mesmo quando ninguém vê. É confiar que é o Deus que cuida de você, mesmo quando ninguém está cuidando, ninguém está olhando. A oração não é uma forma de informar a Deus, então, mas um modo de se conformar com Ele. Não é informar, porque Ele sabe, Ele diz que Ele sabe que você precisa. Não precisa você informar. Você está orando para informar, então não vou mais orar porque Deus já sabe, então não ore. Mas Ele vai te conformar às situações que estão acontecendo. Se queremos maturidade espiritual, meus irmãos, então nós precisamos resgatar nossa vida no secreto. A oração pública deve ser apenas o transbordar da nossa oração em particular. A oração pública, quando você for chamado para orar em público, deve ser só apenas aquilo que já transbordou da tua oração no particular, da tua vida íntima com o Senhor. E Ele não se impressiona, meus irmãos, o mundo se impressiona. As pessoas se impressionam com palavras bonitas, com uma oração bonita, dita como um filósofo que encaixa as palavras certinhas nos lugares certos, mas o Senhor não. O Senhor se impressiona e o Senhor quer que o nosso coração seja aberto perante Ele, seja rasgado e colocado para fora, ainda que eu fale, como eu disse, como que gaguejando, ainda que você só chore, ainda que você não consiga falar as palavras certas e corretas. O seu irmão está falando com o teu Pai, está falando com o Senhor. Ele dispensa essas partes. Não há ministério frutífero sem oração constante. Não há santidade sem rendição diária. Não há intimidade sem tempo investido. Não podemos esperar frutos duradouros, meus irmãos, quando negligenciamos o solo da comunhão com o Senhor. Agora, como está a sua vida em secreto? Você ainda tem um lugar físico ou espiritual, onde se silencia do mundo e ouve a voz do Pai? Ou tem vivido correndo, servindo, ensinando, cantando, mas sem se recolher um tempo a só com Deus? Talvez você tenha se acostumado com uma vida cristã agitada, mas vazia. Isso é triste demais, meus irmãos.
Jesus está lhe chamando nessa noite de volta para o quarto, de volta ao Pai, de volta à fonte. Não espere sentir vontade, entre, feche a porta e ore. Vontade não vai vir, não vai dar. Entre, feche a porta, tome uma atitude. O Pai está lá. E a maior recompensa da oração não é o que você vai receber, mas com quem você vai estar e com quem você vai se encontrar. Segundo ponto, meus irmãos, Mateus 6, versículo 7 em diante. Fale com o Pai. Vamos ver o que está escrito. E orando, não usem de vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que lhes pedirem, antes mesmo que lhe peçam. Então, depois de denunciar, meus irmãos, essa oração performática dos fariseus, toda essa performance dos fariseus que em público faziam, mas nos momentos íntimos não oravam e não faziam aquilo que falavam, Jesus volta-se agora para os pagãos. E ele denunciando aqui a oração vazia e mecânica dos gentios. Para eles, orar, então, era um esforço repetitivo de persuadir a divindade ou persuadir Deus. Quanto mais palavras, maior a chance de serem ouvidos. E talvez você veio, ou você foi ensinado dessa forma. Olha, se você rezar 10 Pai Nosso, a coisa acontece. Não, melhor, se você rezar 20 Pai Nosso, mais tanto isso, tanto aquilo, que eu não falo nome, mais tanto aquilo, tu vai ver a resposta de Deus. O Senhor está falando, não faça isso. Isso é o que os pagãos fazem. São vãs repetições. É você ficar repetindo e repetindo e repetindo, e o Senhor não vai te ouvir. Para eles orar, então, era um esforço repetitivo para persuadir a Deus. E contra essa visão mágica e impessoal, que Jesus se levanta, então, com uma afirmação poderosa. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui nós somos convidados, então, a uma mudança radical de paradigma. A oração não é um ritual de informar, ou para informar a Deus do que está acontecendo. Tampouco é uma fórmula mágica de manipular o céu. Jesus nos convida aqui a falar com o Pai pessoal. É como nós conversamos. Você quer saber uma forma de orar? Pense que você está conversando com alguém. E melhor, pense que você está conversando com o teu Pai. Com reverência. Apesar que hoje talvez nós não podemos nem colocar isso, porque muitos filhos falam com os pais pior que falavam com o cachorro. Porque as coisas mudaram. Os pais afrouxaram. E o mundo está cada vez pior para os pais afrouxar mais ainda. E os filhos não têm reverência pelos pais. Então como vamos ensinar os nossos filhos a orar se nós olharmos para a situação de conversa entre um pai e um filho dos dias de hoje? Fica difícil, meus irmãos, mas não, a reverência é para nós olhar como os adultos, maduros, e o que você esperaria que o teu filho te tratasse, como você esperaria que o teu filho conversasse com você. É assim que Deus espera que você converse com ele, com reverência, com amor, com temor. E temor, meus irmãos, não é ter medo de Deus, não é para você ter medo de Deus, porque Deus vai te castigar. Temor, meus irmãos, é reverência, é aquele que não entristece, não quer entristecer o pai ou a mãe. Eu sempre falo e lembro, meus irmãos, e falo novamente do meu falecido pai, que ele tinha 40 anos e nós íamos na casa da minha avó, ele fumava e lá ele não fumava um cigarro. Nós passássemos um mês na casa da minha avó, ele não fumava. Não é porque ele tinha medo de apanhar da minha avó era bem pequenininha, ela tinha reumatismo, era fraquinha. Não, é porque ele tinha reverência, ele tinha temor. Por amor à mãe dele, ele tinha vergonha, ele falava, não, aqui na mãe eu não fumo. Isso é ter reverência, isso é ter respeito, isso é ter amor. Então a oração é uma conversa, é um diálogo, meus irmãos. Entre no teu quarto e converse com Deus. Feche teus olhos, dobre teu joelho, sente na cama. Deite na cama. Imagine que ele está ali, você está conversando com ele, fala, pai, é como a minha pequena agora, vai passando as fases, né? A minha pequena Liz não dorme sem me dar bênção, sem pedir a bênção para mim antes. Então eu posso estar dormindo, eu posso estar onde for, ela vai lá e me acorda, sobe em cima de mim e fala, pai, eu quero bênção. Aí eu dou bênção para ela, a oração, tu esqueceu da oração, faz uma oração. Converse com o pai, tenha intimidade.
Falei, pai, estou aqui para conversar contigo. Eu estou aqui no quarto essa noite, pai, e hoje aconteceu isso, isso, isso. E o senhor sabe, o senhor já viu o que aconteceu. Mas o senhor sabe como é que eu estou. Eu preciso ser curado. Hoje eu fiquei irado, hoje eu fiquei irada. Hoje eu quis chutar o balde, mas glórias a ti, Senhor, que eu não chutei. Mas ainda estou com vontade. O senhor podia chutar o balde para mim? Para longe de mim? Ele é teu pai, ele te cuida. Ele está lá contigo. Então Jesus nos convida, meus irmãos, a falar com um pai pessoal. Um pai que já está atento mesmo antes da primeira palavra sair da nossa boca. A oração não é feita para mover a vontade de Deus, mas para submeter a nossa à vontade dele. Além disso, Jesus aqui reforça então que orar não exige fórmulas místicas, nem palavras certas, como eu falei antes. O que ele busca é sinceridade, não técnica. Ele quer que você seja sincero. Quem sabe você erre até as palavras. Quem sabe você não consiga falar muitas coisas. Mas seja sincero. Não esconda. Não precisa você esconder. Ele já sabe. É possível repetir palavras, meus irmãos, sem jamais abrir o coração. É possível você recitar a oração do Pai Nosso, que é dita como uma oração universal, sem jamais ter cumprido um ponto daquela oração, da vontade de Deus. É possível você repetir a oração do Pai Nosso sem jamais ter sido filho do Senhor. Sem jamais ter entregue a vida para o Senhor. E como vai falar Pai Nosso se ele nem Pai teu é ainda? Você é apenas uma criatura. Porque você não confiou inteiramente nele. É possível fazer belas orações, mas com a alma vazia. A oração verdadeira é a que flui de um coração quebrantado, dependente e que se aproxima de Deus com reverência e com confiança. Como diz Calvino, não podemos orar corretamente se não tivermos primeiro um sentimento sincero da nossa miséria e da bondade de Deus. Isso não significa, meus irmãos, que toda repetição seja ruim. Jesus mesmo repetiu algumas palavras em oração. Mas que a tua oração não pode ser algo que seja sempre a mesma coisa. Como um mantra, como algo que você repete aquelas palavras e são palavras mágicas. O problema está então na vã repetição, ou seja, na oração automática, desprovida de consciência e fé. Não sabendo quem Deus é e nem quem você é, não se colocando no seu lugar. E falando, Deus, eu determino nessa noite que amanhã o Senhor vai me dar um carro, porque eu determino. Eu vou fazer isso durante um mês, eu vou determinar e o Senhor vai me dar. Um dia de manhã eu vou acordar, vai ter um carro que não vai ter nada. Não vai. Porque não é essa a oração que o Senhor espera. Nós não determinamos nada. Como disse o pastor, determine, se você tem poder para determinar alguma coisa, determine para o teu cachorro falar Paulo em vez de Al. Ele não vai fazer isso. Porque nós não temos poder de determinação. Quando fala-se no poder da língua, meus irmãos, a língua tem poder para difamar uma pessoa. Tem poder para destruir uma pessoa, destruir uma família, um casamento, destrói uma cidade. Uma língua só. E é pequenininha. Mas ela não tem poder de falar, amanhã eu profetizo 1 milhão na minha conta e 1 milhão vai ter na minha conta, não. Não é esse poder, nossa língua tem poder para o mal. Esse é o poder. Claro que devemos falar bem das pessoas também, né, meus irmãos? Tem esse poder também na tua língua de tu abençoar as pessoas falando bem. Orando por elas principalmente. Então a oração, meus irmãos, deve ser com o coração rendido ao Senhor. Agora, como tem sido tua vida de oração? Você ora como quem conversa com um Deus que conhece o seu dia, as suas dores, seus desejos mais profundos, ou você fala como quem repete uma fórmula? Tentando assim, quem sabe, parecer piedoso na presença do Senhor, quem sabe assim, parecer uma pessoa correta, mas distante do Pai amoroso mesmo, literalmente falando. Cuidado então com as orações automáticas. Em vez de repetir sem alma, meus irmãos, aprenda a se derramar com coração reverente e confiante. Terceiro ponto, aprendendo a orar com Jesus. Mateus 6,9.
Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de alertar sobre a oração, da performance dos fariseus e também agora falando dos gentios ou dos pagãos, agora Jesus oferece aqui algo intimamente mais precioso, um modelo. E um modelo não para se repetir, né? É um modelo, meus irmãos. Não é para você pegar e ficar... né? Agora, a minha vida toda eu vou só orar o Pai Nosso e deu. Então é um modelo, meus irmãos, a qual o Senhor nos dá aqui, uma oração verdadeira, centrada no Pai. A oração do Pai Nosso não é um amuleto a ser repetido mecanicamente, como falei aqui anteriormente, mas é uma escola de espiritualidade. É um guia que molda o nosso afeto. A oração que Jesus ensinou aqui é tão simples, meus irmãos, que uma criança pode orar, e tão profunda que os anjos se curvam para entender. Tão profunda que os maiores teólogos do mundo, eles podem passar a vida inteira só estudando a oração do Pai Nosso. Jesus aqui nos ensina então que orar é, antes de tudo, meus irmãos, se posicionar como filhos diante de um Pai. E isso já transforma tudo. E ele começa dizendo Pai Nosso, e não meu Pai. Nos lembra aqui então que somos parte de uma família, de uma comunidade de redimidos, uma comunidade redimida pelo Senhor. Somos filhos não consumidores, dependemos dele, não de nós mesmos. Não somos autossuficientes. A oração de Jesus aqui então é a oração que forma discípulos que desejam verdadeiramente que Deus reine sobre a sua vontade. Agora a pergunta é, meus irmãos, a nossa oração tem sido uma oração que se coloca à vontade do Senhor? Será que estamos orando, seja feita a tua vontade? Seja feita a tua vontade é um dos atos mais profundos de rendição do discípulo. Que o discípulo do Senhor pode fazer. É seja feita a tua vontade. É como aquele que contou a história que em vez de orar, seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade, assim na terra como aí no céu. É querendo impor a Deus ainda, faça a minha vontade, Senhor. Faça aí no céu como eu faço aqui na terra, que é tudo segundo a minha vontade. Não, é a vontade dele. Significa abrir mão do controle, do imediatismo, da nossas certeza. Não, mas eu tenho certeza disso. Não, abra mão. Para confiar na vontade do Pai, que sempre é melhor que a nossa. Pode ter certeza que a vontade dele é perfeita, agradável, é maravilhosa. A oração do reino então nos convida, meus irmãos, a alinhar o nosso coração à vontade do Pai. Até que queiramos que aquilo que Deus quer. Talvez você tenha querido, até teu coração quer, mas aquilo que você mesmo quer, aquilo que a tua inclinação deseja, mas quando você passa a orar, você começa a entender que a vontade de Deus é melhor. Você passa a querer aquilo que Deus quer, no tempo que Ele quiser, e na forma que Ele quiser. Então as nossas orações, meus irmãos, precisam ter intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas também a submissão consciente para pedir a vontade dEle que seja feita sobre nós. E o verso 11, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em seguida, Jesus aqui então nos convida a apresentar as nossas necessidades. E talvez isso seja o que mais nos apresentamos em oração ao Senhor.
simples, humanas, reais, o pão nosso de cada dia, o perdão pelo pecado, a proteção contra a tentação, o livramento do mal. E não há vergonha em pedir, meus irmãos, mas há humildade e confiança em pedir. Isso demonstra que você confia no Senhor. Oramos como quem sabe que depende da graça do Senhor, dessa graça que vem do alto. Essa oração então do Pai Nosso, meus irmãos, o exemplo dela é uma oração, essa oração nos educa, ela nos disciplina, ela nos lembra que não oramos para mudar Deus, mas para sermos transformados. Cada frase é como uma janela aberta aqui para a eternidade dessa oração, nos mostrando quem é Deus e quem nós somos e quanto nós dependemos. É isso que Jesus deixou como um exemplo para nós, quem Deus é e quem nós somos realmente. É um lembrete para nós. Quem somos nós? E qual é o verdadeiro sentido da vida? E agora, a pergunta é, mas será que a oração do Pai Nosso é uma receita pronta? É um mantra que deve ser repetido? Será que qualquer um na face da terra que repetir essa oração e passa a ser filho? Quando ele fala Pai Nosso, ele já... Pronto, agora ele é filho de Deus. A resposta é não, meus irmãos. Essa oração precisa ser orada como um exemplo. Como alguém que é filho. Alguém que já entregou sua vida para Cristo e confiou nele como seu Salvador. Não basta só repetir a oração, ela precisa ser internalizada. Colocada em prática. Você precisa então ser filho e não criatura. Se alguém é nosso meio nessa noite que não entregou a vida para Cristo, então esse é o exemplo ideal para a oração. O primeiro ponto que nós vemos aqui nessa oração é Pai Nosso. Se você não entregou a vida e confiou inteiramente em Cristo como teu Salvador, Ele não é teu Pai. E essa é a má notícia. Agora a boa notícia é que nessa noite ainda você pode entregar a vida para Cristo. Se alguém que nos vê através da transmissão e ora o Pai Nosso e fala, mas é porque essa oração é universal, eu orando o Pai Nosso, Ele é o Pai de toda a humanidade. Não. Ele criou toda a humanidade, mas Ele é Pai simplesmente daqueles que entregam sua vida e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus aqui orou como filho e nos convida aqui a nos aproximar do Pai com essa mesma segurança e entrega. Quando dizemos Pai Nosso, afirmamos que fomos adotados, que somos amados e que temos acesso. A oração então não deixa de ser a oração então deixa de ser um ritual e se torna algo relacional. Não é mais um ritual, é uma conversa, como já falamos aqui. É você imaginar, o Pai está aqui, eu vou falar com o Pai agora. Deixa de ser um esforço para ser aceito e passa a ser então uma expressão de quem já foi acolhido por Cristo. E isso muda tudo, meus irmãos. Apresentamos a Ele nossas necessidades e como todo Pai, Ele nos dará o que precisamos. Então apresente a Ele tuas necessidades e Ele dará o que você precisa. Por isso, mais do que repetir o Pai Nosso, meus irmãos, nós somos convidados a internalizá-lo, a meditar em cada linha, a deixar que cada frase nos confronte, nos console, nos alinhe com o coração do Senhor. A oração do Pai Nosso é o mapa da alma do discípulo. Ela aponta sempre para o Pai, para a graça e para a sua missão. Agora, como tem sido sua prática de oração? E eu estou quase finalizando aqui, meus irmãos. Você já decorou o Pai Nosso? Talvez já. Eu acho que quase todos nós sabemos decor o Pai Nosso. Até o ateu sabe decorar o Pai Nosso, eu acho. Agora, mas ele já moldou o teu coração? Essa oração já... Tu olhou cada ponto desse e talvez todos eles tenham sido colocados em prática na sua vida? Nessa semana, então, se proponha-se a orar, medite, reflita na oração do Pai Nosso, todos os dias. Não apenas repita ela, mas pare em cada frase, reflita o que isso revela sobre quem Deus é, e sobre quem eu sou, sobre quem você é.
sobre o que mais importa na vida. Analise cada ponto, por exemplo, como eu falei, o Pai Nosso. Será que todo aquele que fala Pai Nosso, será que eu falando Pai Nosso, já sou filho do Senhor, já sou filho de Deus? A palavra diz em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus, meus irmãos, aqui se refere ao seu justo castigo sobre o pecado e sobre a desobediência. Então não basta falar Pai Nosso e automaticamente eu sou filho de Deus. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, entregar e reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Senão de nada adianta eu repetir um mantra, ou a oração como um mantra, o exemplo da oração de Jesus. Então analise cada ponto dessa oração. Se você está colocando em prática, permita que essa oração transforme os seus pedidos de oração, a sua pressa de dependência. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos. Ore com um coração perdoado e disposto a perdoar. Mateus 6,14, Jesus diz assim: Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus encerra o ensino aqui agora, meus irmãos, dessa oração. E ele encerra aqui, meus irmãos, sobre uma advertência. Ele encerra essa oração. E essa advertência é desconcertante para nós. Que após nos ensinar a orar com humildade, confiança, rendição, agora Jesus nos lembra que a oração verdadeira também envolve reconciliação. Não se trata apenas de elevar palavras a Deus, mas de viver coerentemente, meus irmãos, com aquilo que Deus nos ensina. Isso é profundamente confrontador para nós, porque Jesus aqui mostra que há um relacionamento vertical com o Pai. Mas para ter um relacionamento vertical com o Pai, nós precisamos ter um relacionamento horizontal com o próximo. Ou seja, precisa haver perdão. Precisamos perdoar, assim como nós somos perdoados. Precisamos liberar perdão, assim como o Senhor liberou perdão para nós. Assim como a graça, a misericórdia nos alcançou, nós também precisamos liberar essa graça, transbordar essa graça e essa misericórdia. Quem foi perdoado, perdoa. Quem foi alcançado pela misericórdia, estende misericórdia. Perdão é a língua do céu. Quem não a fala, ainda não compreendeu a oração do reino. Primeiro ponto começa com o Pai Nosso, o final é perdoar. Não há como orar, perdoa-nos as nossas dívidas e ao mesmo tempo reter o perdão ao nosso irmão. Isso não é coerente, é incoerente na verdade com tudo que o Senhor tem falado para nós. É hipocrisia. João Calvino comenta, meus irmãos, para nós finalizar, que Jesus aqui nesse momento coloca diante de nós um espelho, para que enxerguemos a nossa miséria e ao mesmo tempo sejamos levados à misericórdia. É importante lembrar que Jesus não está ensinando aqui que o perdão de Deus depende de merecimento. A salvação é pela graça. No entanto, a graça recebida transborda. E quem foi alcançado pela graça se transforma num canal de graça. E quando retemos o perdão, não estamos apenas desobedecendo a Deus, mas estamos negando o Evangelho na prática. Porque o Evangelho, acima de tudo, meus irmãos, é uma mensagem de reconciliação. Então quem não perdoa,
chega ao lugar de oração com o coração cheio de mágoa. E isso adoece a alma. A oração se torna seca, sem vida, sem resposta. Não porque Deus se afastou, mas porque a amargura se tornou um ruído entre o céu e o coração. Então perdoar não é opcional, é essencial, é urgente e é possível. Porque nós oramos a um Deus que nos perdoou primeiro. E se Ele nos perdoou, meus irmãos, nós somos capazes de perdoar. Perdoar não é fácil. Às vezes dói mais do que a própria ofensa. Eu sei disso. O perdão, quem sabe, parece até injusto. Parece abrir mão da vitória moral. Porque não, a pessoa devia me pedir perdão, porque foi ela que me ofendeu. Eu não vou perdoar nunca. Ela tem que vir pedir perdão. Não, libere perdão. É você que está carregando esse fardo. Na verdade, perdoar é libertador, meus irmãos. O perdão quebra as correntes da alma. E por isso que orar é um lugar onde há cura. Porque na presença de Deus o coração é amolecido. É na oração, se você não consegue liberar perdão para alguém, comece a orar. Aí você vai ver se o perdão não vem. Não podemos subir no monte da adoração, meus irmãos, com a mão manchada de rancor, com ódio. Precisamos perdoar, não porque os outros merecem, porque o outro merece, mas porque nós somos perdoados. E eu finalizo aqui com algumas perguntas. Como está o seu coração quando você se ajoelha para orar? Você tem falado com Deus enquanto guarda mágoas de alguém? Existe alguém talvez que você precisa perdoar hoje? Existe alguém que você tem guardado mágoa há anos, quem sabe? Está aí no cantinho. Você até falsamente parece que saiu do teu coração, mas está lá no cantinho. Já está lá, guardadinha. E quando você menos espera, toca no assunto, tu puxa essa carta da manga, como de ditado aquele. Fala, está aqui a minha mágoa. Porque meu pai sempre foi mal comigo. Desde pequeno meu pai me maltratou. E eu guardo isso aqui até hoje. Não guarde isso. Não guarde mais isso. Jogue fora, lance fora. Libere esse perdão. Ah, mas tu não sabe, pastor, o que eu passei. Tu não sabe o que eu sofri. Você sabe o que Cristo sofreu para te dar perdão? Se você for perdoado por Cristo, então isso é nada. Perdoe. Perdoe tua mãe. Talvez você precise liberar perdão para algum familiar teu. Talvez para um irmão da igreja. Talvez não dessa igreja, mas um irmão em Cristo. Um amigo. Um pai, uma mãe. Não deixe que a falta de perdão interrompa o seu diálogo com o Pai. O céu está aberto para aquele coração rendido. Não para um coração rancoroso. Ore com um coração livre. Peça a Deus coragem para liberar perdão. Lembre-se que o perdão não é um favor que você faz para o outro. É uma liberdade que você concede a si mesmo. Porque você está preso por causa do perdão. Você que está preso e não consegue ter intimidade com Deus. Você que está preso e não consegue ter uma vida tranquila. Porque passa um dia, passa uma noite, passam anos e de repente você tropeça nesse problema. Tropeça nesse rancor, nessa falta de perdão. Então libere perdão. E mais que isso, meus irmãos, é um reflexo mais fiel da graça que te alcançou. E eu concluo agora aqui, meus irmãos. Eu quero que você curve a sua cabeça. E eu quero orar com você. Sem perceber, meus irmãos, nós fomos deixando de depender do Senhor. Orar, meus irmãos, é declarar: eu preciso de Ti, Senhor. É afirmar: Pai, faça a Tua vontade. É perdoar assim como nós fomos perdoados. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a voltar para o secreto da oração. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos ensina cada dia mais, Senhor Deus, a depender do Senhor. Se alguém em nosso meio que está nos vendo, Pai, que talvez por ensino errado, ou porque o inimigo, ou quem sabe ele ouviu alguém falar, que se ele recitar o Pai Nosso 10 vezes, 15 vezes, ele
repetir essa oração, ele já é salvo, ele já é perdoado, ele é amado pelo Senhor. Senhor Deus, que toda essa escama dos seus olhos caia por terra. E que essa pessoa tenha aprendido e ouvido a Tua palavra nessa noite, que o Teu Espírito tenha conduzido à verdade, Pai, que só é filho aquele que realmente se entrega ao Senhor. Que só é filho de Deus aquele que realmente se coloca, Senhor Deus, na Tua presença como filho, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nessa noite. Alcança com salvação essas almas, Senhor Deus, que ainda não te conheceram. E também, Senhor Deus, nos ajuda a perdoar, Pai. Nos faz lembrar, Senhor Deus, do quanto o Senhor nos perdoou, de quanto o Senhor fez por nós, e muitas vezes esquecemos disso, Pai. Esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Esquecemos muitas vezes, por isso que o Senhor disse que nós devemos celebrar a ceia como memorial, como vamos celebrar nessa noite, para lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Que o nosso coração, Pai, seja cheio de graça, misericórdia e amor. E que nós venhamos voltar para o secreto da oração, para o momento secreto contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada irmão, por cada irmã aqui, Senhor Deus, que volte agora, Senhor Deus, que volte hoje para o secreto da oração, Senhor Deus, para o momento de oração com o Senhor. Que todos nós, Senhor Deus, venhamos ser pessoas quebrantadas na Tua presença, Pai. Que venhamos separar tempo para orar ao Senhor, Pai. Para clamar ao Senhor. Para ter nossas vidas transformadas e que a Tua vontade seja feita realmente. Que não simplesmente cantemos ou lemos ou repetimos, faça a Tua vontade. Mas que façamos e cumprimos a Tua vontade mesmo na prática, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, meus irmãos.